e o podcast Conversar recebe Cassiana Garcia. E para começar, Cassiana, eu gostaria que você fizesse uma rápida biografia sua de todas as atividades que você está fazendo hoje e depois fazemos outras perguntas. Luiz, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco da minha história. Eu tenho 25 anos de mercado financeiro, uma trajetória firmada aí por grandes bancos nacionais e internacionais, numa área que nós chamamos de investment banking, que é corretora, na parte de compra e venda de ações, tesouraria e private banking. Ao longo dessa minha jornada profissional, nos últimos 4 anos, eu fundei a The Hill Capital, que é um escritório de assessoria de investimentos ligado à plataforma como parceria do Banco BTG Pactual. Esse movimento foi um movimento de não só empreender, mas trazer aos investidores uma assessoria de investimento de qualidade, que é algo que carece cada vez mais no mercado hoje. Paralelo a isso, eu fundei o Instituto Amparo Animal há 15 anos. Nós completamos exatos 15 anos, que é uma organização que são 2 pilares, né? Cachorro e gato, que é um case de superpopulação, castração, adoção, e animais silvestres. E aí já é um caso onde a gente lida com o tráfico de animais, extinção, e o Instituto completa esse ano 15 anos de existência, hoje sendo a maior ONG de proteção animal do Brasil. Sou mãe, vamos completar, né? Claro. Acho que somos muito mais do que aquilo que atuamos, né? Sou mãe, tenho um filho que se chama Cristiano, acabou de completar 9 anos. Estou vendo, muito bem. Fala um pouco, assim, sobre o panorama do mercado financeiro no Brasil nesse momento. Ontem foi mantida a taxa de juros, mas com expectativa de baixar. Dá algumas pinceladas sobre isso. Uma luz no fim do túnel? É. Bom, o Brasil está extremamente desafiador esse ano. Esse ano vai ser um ano de extrema volatilidade, não só porque temos eleição, como também, se a gente parar para contar, daqui a pouco é Carnaval, Copa do Mundo, enfim, temos um ano aí relativamente mais curto, mas do ponto de vista de mercado, para o Brasil nós esperamos aí um ano de queda de taxa de juros, mas como você bem colocou, né, houve a manutenção ontem. A expectativa nossa para o final do ano é de um juros a 12, tá? Não é um consenso, não era um consenso de mercado, alguns analistas e economistas já imaginavam uma possível queda de 0,25 nessa última reunião, mas não ocorreu. A gente entende que o IPCA convergiu, tá? Ele está dentro ali da banda que é necessária, então a nossa expectativa para esse ano é que pelo menos na próxima reunião já haja uma queda, tá? Mas a gente, por outro lado, vê que Bolsa Brasileira sobe, e sobe muito. Mas isso não é um predicado brasileiro, tá? Muito pelo contrário. O Brasil ainda escorrega muito no fiscal, na falta de compromisso do governo com os gastos. Nós não conseguimos ver nenhuma agenda que seja pró-fiscal, e isso é algo que mudaria muito o termômetro da economia brasileira, tá? Mas sim internacional. O que acontece é que hoje tem uma saída de recursos dos Estados Unidos, muito em função de incertezas quanto a falas e colocações do presidente Donald Trump. Então a gente vê um fluxo de recursos hoje que sai dos Estados Unidos e vai para países emergentes. Então, esse dólar mais baixo e essa bolsa mais alta, ela advém muito desse recurso aí que vem do fluxo de investidor estrangeiro. Entendi. Agora, todo mundo fala sobre o cenário político, né? Vai ser muita volatilidade, tá? Algumas pesquisas já mostram que o atual presidente está à frente, mas Tarcísio já disse que não vai, assim, muita água vai rolar nesse meio do caminho. O que eu acho que é importante deixar claro, até para os investidores, para os curiosos e para aqueles que têm o seu recurso aplicado ou querem investir, de que esse ano essa volatilidade vai ocorrer, mas a volatilidade também traz oportunidades, tá? Isso é uma coisa que a gente claramente orienta aos nossos clientes que são investidores. A gente pode ter posições hoje
protegido, o mercado está cada vez mais sofisticado nas suas ferramentas, tá? Para você capturar movimentos de mercado sem não correr tanto risco assim. Agora, o candidato que estiver à frente das pesquisas, que minimamente demonstrar uma boa comunicação e uma clareza e um mínimo compromisso com o fiscal, não tenha dúvida de que a bolsa vai subir. Entendi. Eduardo. Opa, perdeu o atraso primeiro, que tivemos uns intempéries do caminho, mas estamos aí. Prazer, Eduardo, tudo bem? Prazer. Você estava falando aqui de investidor estrangeiro, né? E eu vou te fazer uma pergunta, é assim, qual o cenário que você acha que o cara lá, o investidor de fora, ele enxerga o nosso país? Porque a gente vive num país de insegurança jurídica, segurança fiscal, insegurança política, né? Você falou até do mercado, que nós vamos ter agora com eleição novamente, e a gente sabe que o atual governo, né? Não estou falando nenhum lado político aqui, mas a gente sabe que a mentalidade do governo atual, ele não pensa no empresário, né? Ele pensa no social, só quem segura o social é o empresário. Sem né? dúvida. O investidor lá fora, por exemplo, ou até o seu investidor normal, né? Mas assim, o que está aqui já sabe, né? O investidor estrangeiro, ele tem uma insegurança muito grande de estar investindo aqui no país, ou isso está mudando, porque o mercado não vai só nessa parte política, ou o governo atual que está lá? É uma pergunta muito boa, tá? O que acontece é o seguinte, o investidor estrangeiro, aquele investidor de médio e longo prazo, na situação atual que o Brasil está, não é o investidor que vem ancorando aqui. Que aí a gente vai falar de fundos soberanos, fundos de pensão, que são esses grandes investidores. Muito desse fluxo que está aqui, ele também vem por conta da nossa taxa de juros que está elevada. Né? Então, eles vêm surfar um pouco também essa taxa de juros, mas é um fluxo que do jeito que ele entra, ele sai. Tá? O que eu acho que ancora realmente um fluxo saudável, que é aquele investidor que olha para o Brasil no médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade com o fiscal. Esse tipo de investidor, ele faz a conta, ele olha na linha, ele vê que a gestão como vem sendo feita não está adequada, tá? Mas o outro lado, eu também não vou pintar aqui o apocalipse. O Brasil, ele está num momento em que as contas internacionais são robustas, a gente está vivendo sim um momento de juros mais alto, mas com uma sinalização de queda, um dólar um pouco mais baixo e um juros que é extremamente favorável para fluxo de investidor estrangeiro, tá? Então, respondendo a você, eu entendo que não é o investidor de médio e longo prazo, mas que essa responsabilidade na gestão, na troca de um governo, vai favorecer muito mais para esse fluxo entrar e ele que vai mexer o ponteiro. Tá, eu vou aproveitar essa pergunta, só que agora eu quero saber a sua opinião, não do investidor estrangeiro. Eu vou contar uma historinha aqui antes de te fazer essa pergunta. O outro apresentador aqui do Pode Conversar, inclusive, é o dono do podcast, né, que hoje ele não pôde estar aqui por motivo de saúde, que é o professor José Márcio Rego. Ele é uma figura muito influente no cenário político nacional, econômico e tal. E ele foi professor do Galípolo, que é o presidente atual do Banco Central, né? A gente estava até conversando, não sei se o Luiz estava aqui quando a gente entrevistou agora a Mara Luque, que quando ele assumiu, eu falei, professor, me fala da posição política do Galípolo, né? Uhum. Eu falei assim, cara, o Galípolo não é petista, por exemplo. Então, ele vai comprar uma briga com o governo. Ele não vai se render a tudo que o governo quiser encher o saco dele, mesmo porque o Banco Central é independente, né? Isso. E realmente agora é isso que a gente está vendo. Inclusive, ele está sendo muito pressionado, porque ele está comprando essa briga. Aquilo que o professor me falou, realmente era verdade. Agora eu queria saber a tua opinião, que lida com os investidores, né? Eu fiz a pergunta, mas eu vou dividir ela a mesma pergunta ainda em duas partes. Só que eu quero saber a sua opinião. Você acha que a parte política, ela está atrapalhando o meio de investimento, de capital, o meio econômico? No que tange o Banco Central, não, tá? A minha percepção do Galípolo era de que ele estava trabalhando com muita diligência. Eu fiquei muito preocupada quando ele entrou, né, de ver se ele de fato teria viés político, e eu acho que não só ele aqui, mas também nos Estados Unidos, também o Trump pressiona bastante com relação aos juros, né, mas eu vi que o Galípolo, ele foi muito adequado na postura dele de ter uma independência no Banco Central e manter a taxa de juros um pouco mais elevada vis-à-vis a inflação e os gastos do governo. Tá. E agora outra parte da pergunta, mas saber a sua opinião também. Uhum. É complicado, é meio polêmica a pergunta, mas e a área jurídica?
Porque nós vivemos uma insegurança jurídica enorme, né? Hoje acontece isso, daqui a pouco muda tudo. A parte jurídica do nosso país, o judiciário, não anda legal. Isso também, o investidor ele também olha para isso atrapalha também o mercado? Com certeza, isso traz uma instabilidade, uma insegurança enorme. Eu acho que o que nós vivemos hoje é um absurdo enorme, algo que jamais eu imaginava assistir, né, no mercado como um todo, e mudanças são necessárias, né? Você falou muito sobre a questão do empresário, eu também sou empresária, e a gente realmente vê que o empresariado está sendo bem amassado. Eu costumo brincar, né? que eu tenho um novo sócio aqui que chama Luiz Inácio Lula da Silva, porque É. o que a gente paga de imposto aqui para uma empresa do nosso tamanho é um absurdo. É assim. um absurdo. Absurdo. É um absurdo. Veja, por exemplo, na última mudança tributária que nós tivemos, onde ele isentou o imposto de renda para rendimentos até R$ 5.000, só nesse movimento houve um ganho de eleitores na ordem de quase 115 milhões. E onde o oposto não chega a 200 mil dos impactados que vão pagar mais. Mas isso é o topo da cadeia, né? Sim, Se ela não fica de pé, como é que eu vou deixar toda a base funcionando? entendi. Luiz? Eu queria te perguntar uma coisa que hoje já está começando a se discutir, algumas casas já mudaram a política, é a remuneração que os agentes de investimento têm, porque alguns estão preferindo um FII fixo ao invés de percentuais. O que você acha desse panorama em geral, assim? Eu vou te deixar, eu gosto sempre de esclarecer os fatos para depois trazer à tona a minha visão, tá? Dentro do mercado financeiro hoje, todos os produtos, eles sempre tiveram ali um seu custo. Então, vamos lá, eu tenho fundos de investimento, hoje é uma tabela, eu tenho taxa de administração e eu tenho a performance. Corretora, tem a corretagem, tabela da Bovespa. Operações estruturadas, elas têm o seu FII. O que difere dos assessores de investimento para os bancos é simplesmente que hoje, quando você trabalha num banco, você é um profissional que tem um salário e ganha um bônus. O assessor, e todo esse retorno fica para o banco. O assessor de investimento, que tem a parceria com um banco, esse valor simplesmente ele é dividido. Então, ele fica relativamente bem mais democrático, tá? Eu já fui de banco e eu posso te dizer que um dos motivos pelos quais me fez sair era justamente aquela pressão para que fossem entregues os objetivos que eram do interesse do banco. E isso é uma realidade. É uma realidade onde ou você entrega ou você não faz parte do quadro. Só que quando essa linha é muito tênue, quando você incorre no problema de que eu tenho que colocar um produto porque você tem que bater uma meta, mas ela não tem o perfil do meu cliente, e eu não tenho a independência de falar um não é legal. Então, quando você hoje tem a liberdade de poder trabalhar um cliente onde ele é o centro das decisões, e esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu saí de banco e fundei a The Hill Capital, é justamente você prezar pela ética e pelo profissionalismo que permeia todas as relações, independente se você é um CLT ou se você não é um CLT, tá? Então, assim, esses são os fatos com a minha opinião. Agora, respondendo a sua pergunta, hoje, quando você traz o FII fixo, eu acho que é mais um molde de transparência para o investidor. É mais uma opção que ele pode escolher para o que mais lhe agrada. Então, hoje, você tem uma transparência do quanto cada produto remunera, tá? E isso é obrigatório para os bancos também. Você não só tem a transparência, como se o cliente em algum momento falar, olha, para mim, eu me incomodo a pagar algo que toda a vida ele pagou, não tem problema, vamos então fazer um valor fixo para essa assessoria, para esse atendimento. É para todo mundo? Não é. É no caso a caso. Bem ou mal, o brasileiro não está acostumado a pagar um boleto por uma assessoria de investimento. O que em outros países, isso já é muito bem remunerado. Porque, veja, um bom assessor de investimento é uma pessoa que tem uma boa faculdade, provavelmente um MBA, uma graduação. Todos nós, sócios fundadores da The Hill, temos formação em engenharia, administração, economia.
todos temos MBA em Finanças, todos somos CFP. CFP é a certificação máxima em planejamento financeiro, que veio de um órgão americano e hoje é gerido pela Planejar. Dentre uma série de outros requisitos que nos fazem, sim, sermos excelentes no que fazemos. Então, existe um valor por trás de quando você tem um profissional qualificado para lhe atender, né? E aí, eu acho que hoje isso traz muita transparência e mais credibilidade ainda para o nosso mercado. Agora, tem gente que não usou isso de uma forma adequada? Isso tem em todo lugar. E eu falo que esse tipo de pessoa é um desserviço. Ou o que eles fazem a gente tem que trabalhar um pouco mais para explicar, mas no fundo também é bom, porque a gente traz mais clareza para os nossos investidores no final do dia. Aproveitando esse gancho seu que você falou de formação, né? No seu mercado, você, né, como sócia fundadora da The Rio Capital, você tem dificuldade, assim, hoje... Eu vou te fazer 2 perguntas em uma só. Você tem dificuldade hoje em ter profissionais bons trabalhando para você? E a outra é se você é a favor da educação financeira mais avançada desde o ensino fundamental, né? Porque a gente tem um problema de formação. E aí você falou, ó, a gente é formado, tem várias formações e tal. Esse tipo de profissional é raro ou no mercado de vocês isso é fácil de encontrar? Nós temos muitos bons assessores, tá? Existem pessoas que são maravilhosas, que têm trajetórias também em grandes bancos. Acho que os bancos foram o berço da formação de grandes assessores, porque esse mercado no Brasil de assessoria de investimento é novo, nos Estados Unidos não. Ele é antigo e amplamente utilizado. Consolidado, eu diria assim. Mas tem excelentes profissionais, tá? Mas não é qualquer profissional hoje que faz sentido a gente ter na The Rio Capital. Primeiro porque nós prezamos por aquele profissional que é ético, que é correto. Nós prezamos pela nossa cultura, então é importante que ele esteja aderente à nossa cultura de cliente em primeiro lugar, de transparência absoluta. Mas eu entendo também que essas pessoas elas são moldáveis, né? A gente preza por um ambiente bom, por um clima bom, colaborativo, onde todo mundo se ajuda para dar o suporte para aquele cliente. Quando a gente fala, é um cliente para tudo, é cliente em primeiro lugar. Então, a cultura do escritório, que acho que é algo que foi um pouco esquecido nos bancos, talvez pelo tamanho, né, com o qual hoje eles são gigantes, talvez isso se perde um pouco. E isso é algo que eu, por exemplo, como sócia dentro da operação, me preocupo muito. Então, as pessoas, elas são moldáveis, sim. As pessoas, os mais antigos de mercado, eles já vêm prontos, né? São pessoas que já passaram ali por algumas crises, e isso é bastante importante. Mas nós temos também algumas pessoas, são poucas, que nós pegamos na mão e formamos. Elas ficam ao lado dos sócios fundadores, a gente chama de assessor espelho, ao lado dos sócios fundadores, justamente para acompanhar em reuniões e para pegar um pouco de como que é o dia a dia, e nós ensinamos. Porque é simples, um dia alguém me estendeu a mão. Quando o tempo passa, o natural é que a gente também faça isso. Então, um pouco do que a roda gira. Legal. E eu te falei a outra pergunta sobre se você é a favor. A gente recebeu aqui, não no nosso podcast, mas em um outro podcast essa semana. E a gente recebeu aqui o Bruno Musa e o Otávio Facur. Não sei se você conhece. São 2 nomes grandes, né, na área de... Mais ou menos, não só área específica, mas na área de investimentos. E eles falaram, olha, cara, a gente... É totalmente a favor do ensino de uma educação avançada financeira, igual tem lá fora, e a gente seria os primeiros a dar aula, cara, sabe, nas escolas, porque o governo poderia contar com a gente para isso. O que você acha disso? Você é a favor disso? Absolutamente. É fundamental, é essencial que haja essa grade de educação financeira nas escolas. Nem que encaixe naquela antiga educação moral e cívica. Se você não Sim. tem grade, encaixa ali. Né? Não só educação financeira, como educação nutricional. Algumas coisas na educação brasileira eu acho que tem uma lacuna muito grande. E eu vejo que hoje o Brasil já tem diversos cursos, mas não é ainda o caminho. A gente entende que o caminho, ele começa na base, é ali com aquela criança, ou nem que você encaixe na aula de matemática. Né? Hoje temos uma grade de matemática, vamos falar sobre dinheiro, sobre juros, sobre... Eu tenho um filho de 9 anos, e aí um dia ele falou para mim, mamãe, emprestei R$20 na lanchonete pro meu amigo. Ele falou que vai me trazer amanhã, tá bom? Eu falei, não, filho, tudo bem, não tem problema.
Aí passou 2 meses, 3, eu lembrei e falei, filho, lembra daquele valor que você emprestou pro seu amigo na lanchonete? Ele falou, lembra, ele te pagou? Não, mamãe. Ah, tá bom, filho, não tem problema. Mas R$ 20 daquele dia não é hoje. Então já passaram 2 meses, Sim. filhinho. Você fala pra ele que ele te deve R$ 23, tá bom? Sério, mãe? Como quem diz, isso não é legal. Eu falei assim, tudo bem, filho, conversa com ele, mas deixa eu te explicar. O dinheiro, ele tem valor no tempo. Eu falei, ai meu Deus, será que eu tô falando muito para uma criança de 9 anos, né? O valor do dinheiro no tempo? Sim. Isso aí é módulo de estudo de matemática financeira, né? E aí ele falou, por quê? Eu falei, filho, o nome disso é juros. Eu falei, bom, ou eu vou arrumar uma confusão na escola, ou eu ensinei para o meu filho o valor do dinheiro no tempo. As crianças estão tão avançadas hoje que eu acho que aí que tinha que ser o gap, né? Que eles iam pegar esse gap e dar. Porque eu tenho uma filha de 10. Cara, ela fala umas coisas que eu fico de boca aberta, né? É. Ela começou a produzir um slime e eu falei, ó. Ela falou assim, mas você vai me financiar. Eu falei, tá bom. E ela começou a vender isso na escola, assim. Que bonitinha. E ela cobra juros, cara. Os caras não É. vendem. Ó, você não... Um dia ela tá fazendo vídeo chamado com o amigo dela. Você não me pagou R$ 5 daquele slime que eu te vendi, agora são 7. Quer dizer, eu não falei nada pra ela. Então, assim, as crianças hoje, né? Eu tenho 52 anos, na minha época não era assim. É. Ela já tem. E aí é onde que eu acho que deveria entrar, né? Porque elas são mais fáceis agora a absorver isso, né? É. E se você dá uma educação dessa, assim, eu sou a favor de ter uma educação muito melhor toda. A gente entrevistou aqui o ex-ministro da Educação e eu botei ele na parede, sabe? Eu falei assim, poxa, ele foi ministro da Dilma e tal, uma ótima pessoa, Renato Giannini. E eu falei, por que que a educação até hoje, cara, é a mesma que a gente tem nesse país? Nunca É um foi. absurdo, né? E ele até falou pra gente assim, falou assim, olha, várias vezes eu tentei colocar alguns projetos aí e o governo me ouviu, entrei na sala do presidente, ele me ouviu e depois ficou daquele jeito mesmo. Então, Nossa. entendeu? Não só a financeira como todas, mas eu acho que a financeira, hoje em dia, a grade ainda tá atrasada, né? Demais. Não é? É absurdo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando a esse problema de remuneração. Há um ruído entre pessoas que, de classe média, média alta, não sei, sobre um produto polêmico, famoso e aparentemente bem remunerado. É o COI. Fala um pouquinho sobre o COI. COI é uma operação estruturada, tá? Da forma adequada, eu gosto desse produto e eu vou te explicar por quê. Todo produto no mercado, se ele não é adequadamente vendido e explicado, ele se torna um problema depois. Então vamos voltar lá atrás. Eu vou relembrar aqui contigo quando lançaram os fundos imobiliários, tá? Os gerentes das agências vendiam como renda fixa. Isso não foi adequadamente explicado. Que se você tem volatilidade na variação da cota e você precisar vender, você vai sair com menos e com mais, depende. Então, assim, a orientação não foi adequada. Então, quando você não orienta de forma adequada, e o nosso mercado, ele exige detalhes. E o que o investidor espera de mim? Que eu passe todos os detalhes para ele se sinta seguro, tá? Então, um tempão, eu lembro, isso deve ter, sei lá, uns 15 anos, que falavam, imagina, isso é terrível, tenebroso. O COI é a mesma coisa, tá? Operação estruturada nada mais é quando eu utilizo de derivativos, que são instrumentos que derivam de um ativo, tá? Então eu faço uma conta aonde esse derivativo ele vai tentar plotar um comportamento, ou seja, ou eu dou 2 vezes alta, ou eu dou na alta e na baixa, ou eu travo a baixa para dar 2 vezes alta. Então, o que acontece aqui é que ele pode ser feito em todo e qualquer ativo. Nem todo e qualquer ativo a gente vai querer ter na posição. Então, eu vou dar um exemplo de COI de crédito. COI de crédito, recentemente aí teve um ruído no mercado, onde a empresa deu default. E o problema é o COI. Gente, o COI é um produto. O problema não é ele, o problema é o ativo que está por trás dessa estrutura que se chama operação estruturada. É a empresa que quebrou. Então vamos lá. Eu falo para todos os meus clientes que eu não corro risco de crédito no Brasil, principalmente agora. Mas eu quero ter crédito, AAA. E mesmo AAA rebaixa, dá um problema aqui, outro ali, tinha a master no caixa da empresa. E se eu não for CFO da empresa, se eu não tiver acesso aos balanços de auditoria, hoje eu não topo. Mas onde que eu vou para renda fixa? Vamos para fundo.
Fundo, onde você tem ali uma legislação que eu não posso ter mais do que X emissor por setor da economia, por nível de risco, onde é mitigado ao máximo, tá? Então, eu vou te dizer, hoje, nas plataformas, você tem 500 a 600 operações estruturadas prontas e que podem ser estruturadas por nós, tá? Se a gente fizer uma boa curadoria ali, entenda, o produto, ele nada mais é do que o fim. O fim do que? Ele vai ser o veículo para seguir aquele movimento do mercado que eu desenhei. Então, não vamos falar pelo fim, vamos começar do início. Cenário macro, perspectiva de juros, inflação, bolsa, um pouco mais difícil, câmbio, impossível, né? O câmbio veio para trazer humildade para os economistas. Então, dentro do que a gente tem de uma boa previsibilidade ali, dá para fazer um bom trabalho. Então, dentro desse trabalho, definir, vou estar posicionada, é pré, é pós, legal. Está definida a estratégia? Cenário? Ótimo. Vou para o segundo passo. Qual vai ser o percentual de cada uma dessas estratégias? Qual é a receita do bolo? Isso a gente tem. O último passo, qual é o produto que vai perseguir esse movimento? E ali, claramente eu digo, eu já fiz operações maravilhosas. Uma delas, que é bem recente, nós estruturamos uma operação de ouro que dava 1,3 na alta e na baixa. Na alta e na baixa. Inclusive, ainda tenho disponível. O ouro está incrivelmente alto. A gente já mandou comprar no começo do ano passado, porque naturalmente a gente sabe que ouro é hedge, proteção em momento de crise. Ponto. Ah, vou comprar o ouro alto? Não. Mas ele ganha na queda. É 1,3 na alta, 1,3 na queda. Lindo. Vou te dar outro exemplo de uma operação estruturada que eu sou apaixonada e tem dado muito resultado nas nossas carteiras. Nós montamos uma operação de 5 anos, há 2 anos atrás, que dava uma pré de 70% ou a máxima histórica do período travada do S&P. Se em 5 anos o S&P subiu 80, travei. Se ele fechou menos 30, travei no 80 para você. Como é que eu fiz isso? Derivativo. Qual a roupagem, qual a nomenclatura que eu dou para isso? Operação estruturada ou COI. Então, gosto, mas não para qualquer coisa, não de toda forma e um pouco na carteira dos clientes, desde que tenha contexto com o cenário econômico e tanto na alta quanto na baixa seja positivo para o cliente. Não gosto de produto que você olha, nossa, isso aqui está estranho, ou ele pode perder, ou fica uma aposta. Aí não dá. Aposta, estamos fora. A gente sabe que o mercado não funciona assim, nunca funcionou. Acho que bingueiro agora tem até a liberdade de fazer os joguinhos deles, e tá tudo online. Para lá, para cá, não. Entendi. Assim, vamos falar um pouquinho de você agora. Como é que foi, né, construir uma autoridade e sucesso? Eu tava olhando seu Instagram e tal, vi que você já ganhou alguns prêmios, foi indicada e tal, e você tem um sucesso na sua área. Como é que foi isso, né, esse começo, até você chegar nessa autoridade num ambiente que a gente sabe que historicamente é masculino, né? Dificílimo. É. Dificílimo. Há 25 anos atrás, eu tinha 19 para 20 anos, foi quando eu entrei no Santander como trader na mesa de renda variável. Era natural que, por ser mulher, haviam alguns comentários que me diminuíssem por conta disso. Ou pela inteligência, ou pela cor do cabelo, ou por N outras coisas. Mas isso só me trouxe força eu precisava me provar tanto que eu corri na frente de muito mais pessoas que ficaram paradas falando das minhas qualidades. Eu acredito, eu não sei se é porque hoje eu já montei o meu negócio, a gente tem uma cultura totalmente diferenciada, inclusive hoje o meu maior quadro, por incrível que pareça, é feminino, e são as melhores performances, são impecáveis com os clientes, atenciosas, zelosas, mas é só uma coincidência, temos homens maravilhosos também, tá? Isso eu acho que me fez, porque eu usei disso uma força para sempre me provar, acaba que a gente corre demais, chega mais rápido, né? Sim. Então eu diria um pouco isso. Agora, eu imagino que as coisas tenham melhorado. Eu, às vezes, converso com umas pessoas ou outras, né, que estão no mundo corporativo. A gente ainda vê que mulheres são a minoria no mercado financeiro. Mas, assim, aquilo era tão normal para mim, sabe?
era tão... Que é ruim quando você normaliza isso, né? É horroroso, mas eu não me vitimizei. Eu fiz o que eu podia fazer. Quando alguém tentava me desclassificar por ser mulher ou porque eu era promovida, isso era impressionante. Toda hora que eu era promovida, os comentários eram os mais desagradáveis possíveis. Eu fechava os meus ouvidos, porque ouvir isso me distraía e eu sabia onde eu queria chegar. Você Então, gosta na tua atividade, fala um pouquinho de gestão e liderança, que você cultiva isso muito, não? a gestão e a liderança, ela nasce da sua capacidade de amar. E é muito complexo você ouvir isso, né? Porque lidar com pessoas, você tem que gostar de pessoas. Eu adoro pessoas. Eu gosto de animais, por que que eu não vou gostar de pessoas? Eu adoro as pessoas. A liderança, ela é aquela capacidade que você tem de tirar o que a pessoa tem de melhor. Então aí você tem umas regrinhas para isso, né? Critique na sala, elogie em público, transparência, alinhamento, isso são ferramentas. Mas primeiro, para você liderar, você tem que gostar de pessoas, você tem que dar o exemplo, você tem que ser a pessoa que faz. Hoje, na The Hill Capital, eu sou assessora, ainda com poucos clientes, mas sou. Adoro fazer isso. E é complexo para mim um dia pensar que talvez eu tenha que sair disso para tocar, porque a gente está crescendo muito, graças a Deus. E talvez eu nem largue, tá? Esse dilema não está bem resolvido na minha cabeça. Mas gerir pessoas é complexo, exige uma comunicação clara. Mesmo com comunicação clara, às vezes as coisas saem tortas, né? Exige muitas vezes estender a mão quando a pessoa não está bem, exige entender. Então, se você não gosta disso, é impossível você estar num cargo de liderança, porque o líder ele serve. O líder ele serve, o líder ele ajuda, o líder ele engaja, ele mostra o caminho. Só que muitas pessoas não estão dispostas a percorrer esse caminho e tá tudo bem. Eu acho que as pessoas que não estão dispostas, elas podem se retirar. Elas podem seguir o caminho delas. E muitas vezes isso não acontece. São pessoas que olham e falam, ah, eu não quero, não gosto, e contaminam todo o entorno. Contaminam todo o entorno, porque isso não tá bom para mim, não tá bom para ninguém. E isso é uma coisa que eu tento identificar rápido. Rápido, porque a gente demora muito para construir uma cultura. Demora muito. E uma pessoa que quer atrapalhar, ela pode fazer isso da noite pro dia. Então, com sócios na operação, a gente fica muito de olho nisso. Me explica uma coisa, você é uma pergunta meio capciosa. As duas companhias líderes desse mercado é o BTG e a XP. Você pode fazer uma comparação entre as duas? Ou não? Com a verdade, com as minhas opiniões, eu posso, eu sou Pode, independente. Claro, é a tua Eu uso opinião. parceiros. Não é a opinião da Hill Capital, pode Lembrando ser a tua que- Não, pessoal. é a Cassiana. Pode dar sua opinião, lembrando da que o Cassiana. o fundador da BTG, ele assiste, já veio aqui também, inclusive, do Pactual, pode falar. A gente aqui, Não, né, a minha opinião ela é muito clara, tá? Quando a XP entrou no mercado, ela fez um trabalho maravilhoso, tá? Que foi abrir as plataformas de investimento no Brasil. Então isso foi muito democrático, porque o investidor ele era refém daquele gerente da agência dele, que ele vendia um CDB a 80, 79 do CDI, e você ainda tinha que fazer uma capitalização, fechar um cartão de crédito pagando anuidade. Ah, e talão de cheque com tarifa. Não era assim? É. Eu me lembro. Eu me lembro. sim. Era um horror. E você tinha as plataformas abertas, acesso a vários bancos internacionais em private. Então, foi maravilhoso esse trabalho que foi feito. Na minha opinião, eu acredito que, como eles perceberam que isso realmente é um mar de oportunidades, eles quiseram crescer muito rápido. Então, eu via muito curso, seja assessor, Ancor, tira Ancor, e assim, de verdade, só tirar Ancor te permite, dentro da legislação, atuar. Mas é a mesma coisa que hoje eu resolvi virar advogada. Eu posso até estudar, tirar a minha certificação, mas eu vou precisar de umas horinhas ali de compreensão do que eu preciso fazer, ou alguém me ajudando, né? Então, acho que isso é para todas as profissões. E aí começou a crescer muito rápido, e como qualquer outra empresa, quando você cresce muito rápido, você tem as dores do crescimento, e uma delas se chama qualidade.
E a qualidade é algo que permeia o nosso negócio. É fundamental. Então, eles têm, sei lá, quantos mil escritórios, 1000 assessores, é um negócio absolutamente gigantesco. Ao passo que, quando eu conheci o BTG, eu entendi que eles tinham uma preocupação de ter profissionais qualificados. Existia uma preocupação genuína por qualidade. E aí eu tinha, inclusive, a opção de escolher um dos dois, e a minha escolha foi o BTG. Tá? Primeiro, porque eu tenho admiração genuína pelos sócios, tá? Os sócios que conduziram todo esse convite quando nos fizeram para montar uma estrutura. Conheço o Mansueto, o Choli, são sócios que eu respeito na física, né, como seres humanos. Essas relações transparentes, para mim, elas têm um valor absurdo, absurdo. Prezar por qualidade, então meu escritório já ganhou 2 premiações de NPS. O ano passado eu ganhei uma janela, que o NPS bateu 100. Falei, uau, que incrível, nada melhor do que ter o cliente para avaliar, num business onde qualidade é fundamental. Então, respondendo para você, eu pontuei 2 players grandes, mas em resumo, de forma elegante, eu quero dizer, a qualidade é fundamental, e quando ela se perde, existe um desserviço para a sociedade, porque muitos tendem a generalizar que, exemplo, o COI não é bom. Mentira, adoro, mas quando bem feito, na estrutura, no ativo, dentro do contexto de mercado. Então exige ali uma atenção, uma técnica, uma análise, que não é para qualquer um. Né? Não dá para você sair vendendo produtinho. Isso é uma estratégia. Né? Entendi. Fala um pouquinho sobre o Instituto Ampara Animal. Isso, vamos para a tua vida privada um pouquinho. O Instituto nasceu da junção de 4 amigas. Eu conheci a Juliana, que também é fundadora, e hoje é CEO do Instituto, dentro da comunidade do Paraisópolis. Eu fazia um trabalho lá numa organização, ajudava, eu sempre gostei de ajudar, de fazer algo que mudasse a vida do outro, do ambiente, né? E nos conhecemos lá, e lá nós, 2 garotas, né, novas, a gente falou, cheias de vida, cheias de vontade de mudar o mundo, caiu a ficha precisamos mudar a realidade dos animais que sofrem maus tratos e abandono no Brasil. E aí surgiu o Instituto Ampara Animal. Nós começamos demoramos 4 anos, 5, para captar recursos para montar uma estrutura de um ônibus móvel, que ele era todo customizado como um centro cirúrgico, né? Então a gente rodava as comunidades na mais alta qualidade, para fazer castração dos animais carentes, porque superpopulação é o seguinte, você só resolve castrando, tá? Uma gata, se ela não tá no cio, ela tá prenha, e são 5, então é uma questão de zoonose, inclusive, né? E aí a gente criou um fluxo interessante dentro da linha de cães e gatos, que é o seguinte, eu chamo de entrada, processamento e saída. Hoje a gente tem muitos animais em abrigos em condições que não são boas. O Instituto Ampara, ele tem cadastrado todos esses protetores independentes, são pessoas que tiram delas para dar aos animais. A gente auxilia essas pessoas que são sérias, corretas, elas têm um contrato assinado conosco, eu vacino, alimento, vermifugo, castro e levo para adoção, porque esse animal precisa ter uma família. Então esse fluxo funciona super bem. E aí, ao longo dos anos, em 2015, naquela penúltima queimada no Pantanal, que queimou quase 2/3 do bioma, nós fomos para lá e entendemos como era crítica a situação. E aí acho que vocês devem ter acompanhado na mídia, uma onça que estava com a pata queimada, a gente ajudou, auxiliou no resgate, no tratamento e na soltura desse animal para que ele continuasse em vida livre. Ali nós entendemos que foi um chamado para a gente entender como que evita que um animal silvestre vá para cativeiro, porque uma vez em cativeiro, sempre em cativeiro. E a maior tortura que existe para um animal é você privá-lo da liberdade. É como se eu te colocasse numa salinha e você ficasse a vida inteira lá. É enlouquecedor. Hoje nós temos um santuário de onças que já foram condenadas a cativeiro, ou cegas, ou vítimas da caça. Tem N situações. A gente dá uma qualidade de vida melhor, mas hoje a gente faz um trabalho super forte, atuante, para que eles não cheguem lá.
que é a construção de um centro de reabilitação de animais silvestres no Pantanal. Nós captamos recursos, montamos, estruturamos e colocamos esse grande projeto em funcionamento a favor da fauna brasileira. Aproveitando essa área, eu queria te fazer uma pergunta, assim, lá vocês têm alguma área de assessoria jurídica em relação a maltratos animais? Que a gente sabe agora que o caso do cãozinho orelha, né? Nossa. E aí eu tô acompanhando o caso, assim, não sei como é que eles vão fazer lá, né? Porque agora parece que a justiça mandou tirar foto dos adolescentes da internet. E os pais dos adolescentes são pessoas influentes na cidade, né? Uhum. Estão pressionando, inclusive, a menina que fez o vídeo. E aí, vamos supor que esse caso fosse aqui, né? Vocês têm alguma atuação nessa área, por exemplo, olha, proteção animal, assessoria jurídica, fiscalizar uma ONG que está tratando mal o animal? Vocês atuam nessa área? Sim. O nosso foco não é a fiscalização, tá? Mas nós sempre estamos com o poder público, sempre, exigindo regras, exigindo normas, exigindo leis e aplicabilidade delas, tá? A gente faz chama advocacy, que é a capacidade de eu trabalhar do ponto de vista jurídico, ou em Brasília, ou seja, aqui na prefeitura, ou no governo do estado, para melhores leis. Então, a gente tem um trânsito bom, a gente já auxiliou em diversas leis, inclusive, a gente está agora começando a atuar, e isso fui eu que encabecei diretamente algum tema que possa abordar zoofilia. É um tema bem pesado, mas é muito real, tá? E a gente atua fortemente, porque o nosso objetivo é como é que eu resolvo o mal pela raiz. Aí eu tenho que ir pelo legislativo, sim. Em algumas áreas até é cultural, né? Sistema zoofilia, né? Eles brincam, né? É horroroso. E assim, maltrato ao animal é um caminho certo da psicopatia. E a gente recebeu aqui, não nesse podcast também, mas ele veio aqui o Richard Rasmussen, né? Uhum. Sabe quem é, né? Sei. E a gente tava conversando em off, né? E ele falou assim, cara, as ONGs que lidam com animais nesse país não tem apoio nenhum. Nenhum. Cara. Nenhum, assim, ele falou assim, eu tinha uma ONG minha, tive que parar, porque preferi com o meu trabalho lá. Ele falou, cara, tinha que existir alguma lei que ajudasse pelo menos essas ONGs, né? Que você concorda com ele nessa... Sim, concordo. Na época da Ruth Cardoso, como eu gostava da Ruth, né? Uma primeira dama, assim, que representou, né? Como aquela mulher foi favorável ao terceiro setor. Olha, na época nem tinha o Instituto Amparo Animal, mas... as primeiras damas que a gente teve, né? Acho que é a última, né? Acho que é a última. Mas ela impulsionou muito, ela criou as OCIPs, que era uma forma que você poderia ter auxílio. Isso tudo não existe. Tudo que nós fizemos no Instituto foi trabalho nosso próprio, tá? De captação de pessoas que conhecem o nosso trabalho. A gente tem toda uma responsabilidade e diligência com as nossas doações, com a prestação de contas. Mas hoje, 90% da captação de recursos do Instituto, pasmem, vem de empresas. Então, nós temos o Carrefour como parceiro, nós temos a Marfrig como parceira, a Marfrig que foi quem financiou o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Pantanal. Então, essas empresas conhecem o nosso trabalho, já tivemos Latam, já tivemos Mercedes, setor farmacêutico, a Genera União é nosso parceiro desde o início, nos doa muitos medicamentos. Então, voltamos para o lado dos empresários, né? Que além de tudo, eles também ajudam o terceiro setor. Isso eu posso falar com muito orgulho. Porque aí é o gancho do ESG. Hoje em dia, ninguém mais quer fazer negócios com quem não tem responsabilidade ambiental, social. Ninguém quer. Investidor institucional, banco, cliente. Hoje, na The Hill Capital, nós apoiamos o Instituto Amparo Animal justamente porque nós acreditamos que é possível transformar a realidade desses animais que sofrem maus tratos. É natural que existem N causas, mas assim, quando a gente começou o Instituto, não tinha nenhuma grande organização que olhava para os animais. Não existia. E hoje, graças a Deus, nós temos tantas pessoas maravilhosas que olham tantas causas, né? Sim. Maus tratos, crianças, pessoas com câncer, isso é lindo, e isso precisa ser olhado na ótica da união e do amor, e não do julgamento. Porque eu também já sofri questionamento, né? Ai, por que bicho? Você tinha que ajudar animal. É isso que eu ia te perguntar. Porque assim, a gente tem um problema de lei nesse país. Então assim, às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Porque o cara fala assim,
Ah, cara, hoje se você matar um cachorro, você vai preso, se você matar uma pessoa, não. Só que Bem o que eu problema, queria que fosse o preso quem problema mata não. cachorro. Então, mas sabe o que Adoraria. acontece? O problema Mas não é a lei de matar o cachorro, ela tá certa. O problema é a lei de matar a pessoa, cara. Que o o cara mata aqui e não problema vai. é que a lei, ela não É, existe, né? Você não tem o processo. A lei existe até, inclusive a gente conseguiu ao longo dos anos mudar para prisão realmente, para mostrar. Antes era só uma contribuição ali, você já se resolvia. O problema é que você não tem a execução. é que as pessoas confundem, né? As pessoas às vezes confundem muito isso. Falam assim, mas hoje é muito mais fácil, porque a mídia às vezes mostra diferente, não mostra tanto, mas hoje é muito mais fácil ser preso por matar um cachorro. Não tem nada a ver isso, cara. A lei do cachorro tá certíssima, você não pode matar um animal. Eu acho que toda vida vale a pena. É. Toda vida merece respeito. Todo coração que bate merece Aí a gente respeito. tem um problema da nossa lei do nosso país, cara. Se o cara mata aqui e não é pego em flagrante, realmente ele não vai preso, ele vai demorar pra ser preso. Então você tem que consertar a lei que mata o cara, não a lei do animal, não é verdade? Na realidade, o problema não é a lei. A lei, ela precisa funcionar. O problema é que não Não funciona. funciona, é a aplicação da lei, A né? aplicação da lei. É a aplicação da lei, Deixa eu exatamente. te perguntar uma coisa meio contraditória. Uma das empresas que mais respeita o meio ambiente, os funcionários, é a Natura. E, no entanto, o desempenho dela na Bolsa de Valores tá bem ruinzinho. O que é que você acha? Será que eles estão pensando mais no meio ambiente do que no core business? Eu acho que o setor de varejo está sofrendo como um todo, tá? Não vou, acho que dá para generalizar. Especificamente Natura, os últimos resultados eu não acompanhei, tá? Mas eu não acredito que seja por isso. Ela é muito bem vista, tá? Cada vez mais o ESG ele é valorizado e eu entendo que muito da valorização dela veio através disso. Mas agora a gente precisa que esses juros baixem aí para o setor de Claro, varejo e consumo começar a crescer um pouco mais. Mas te devo um estudo profundo tá sobre bom, ela. tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. O teu empenho na Rio Capital, etc., mostra os reflexos na maternidade, no divórcio, essas coisas. Tem a ver uma coisa com outra, não? Excesso de trabalho, não. Não, eu acho que os problemas, né, como por exemplo, quando eu montei a The Hill Capital, quando você vai montar um negócio, você tem que estar com toda a sua energia ali, né? E mais um E foi pouco. quando eu descobri algumas sucessivas traições do meu ex-marido, e aquilo para mim foi como uma enorme rasteira, né? Porque eu Entendi. sempre valorizei a família e valorizo muito. Desde pequenininha, meu sonho mais do que ser empresária era ter uma família. Então aquilo foi uma grande rasteira para mim. E foi muito sofrido. Eu fiquei, sabe, vocês homens falam, como é que é dar uma voadora? Entrou com dois pés no peito. Não é assim que vocês falam? Rasteira o carrinho? Foi isso. Foi basicamente isso no momento que eu precisava estar muito em pé. Mas existem coisas da vida que não estão na nossa gestão e no nosso controle, né? Eu havia comentado que o meu filho foi a força que me fez empreender. Não tinha sentido para mim sair de casa e deixar meu pacotinho se eu não pudesse minimamente trabalhar com tranquilidade, energia e calma para os meus clientes. Então, eu encaro os problemas e as dificuldades, eu choro no máximo 3 dias. Choro muito. Eu até peço para o problema vir na sexta, porque eu fico sábado e domingo chorando. Mas aí segunda para ressurgir como uma fênix, porque eu falo que o sofrimento ele precisa, ele é bom, mas ele também traz uma força, ele traz uma coragem de você não desistir de você lutar por aquilo que você acredita e desistir não está em questão. Para ninguém, não pode estar em questão. Então, olhando para a questão do divórcio, me fortaleceu, me fortaleceu na minha sabedoria, na minha maturidade, na minha capacidade de perdoar, que, ó, tranquilaço. Inclusive, é o pai do meu filho, excelente pai, não tenho o que falar. O meu filho, a maternidade, ela é sempre... Eu sempre tenho uma dorzinha,
né? Puxa, talvez eu acho que eu perdi aquilo ou não perdi. Mas eu sei a mãe que eu sou pelo tempo de qualidade, porque ser mãe para mim não é um trabalho, é um prazer. Eu adoro cada segundo, cada minuto, cada fase, inclusive as difíceis, porque a gente tem fases muito difíceis. E aí, ao longo do tempo, eu vejo que a maternidade também me fortaleceu, também me levou a um outro patamar, e ela me trouxe muito o modelo da gestão. A gente tem que ser um pouco maternal na gestão. Isso não é passar a mão na cabeça, não. É ser muito mais duro, porque você só exige de quem você ama, de quem você sabe que pode entregar. Então, acho que essas questões me potencializaram. Porque eu escolhi potencializar. Se eu tivesse escolhido me vitimizar, eu não estaria aqui. Até porque também os problemas não pararam por aí, né? Sempre tem alguma coisinha. Sempre vai ter também, Sempre não vai parar nunca, né? Mas aproveitando a maternidade, voltando um pouquinho mais para trás, eu queria que você contasse, assim, como é que foi, né? O teu filho tem 9 anos, né? Fez ontem. Fez ontem, né? E aí, como é que era conciliar isso no começo, assim? O trabalho com ser mãe, com cuidar dele? Olha, muito, muito difícil. Quando meu filho nasceu, eu trabalhava num banco e eu tinha que... Sempre trabalhei presencial, não sei nem o que é híbrido, nunca teve. Eu demorava 1 hora para chegar, trabalhava 9 horas, mais 1 hora para voltar. Quando ele era pequenininho, eu chegava a vê-lo 1 hora e meia. E aí, somado que o ambiente não era agradável, mas eu amava o que eu fazia, dilema. E agora? E aí juntou ali a traição do meu ex-marido, eu sofrendo de não estar vendo meu bebê, e num ambiente que era super hostil, mas eu amava trabalhar, né? Eu acho que é importante ser produtivo, aí eu tive um burnout. A minha opinião, assim, eu acho que a mulher, nesse ponto, ela é muito mais forte do que a gente, sabe? Eu vou dar um exemplo pessoal meu também, né? Eu tenho uma filha de 10 e tenho um, que inclusive tá aí, trabalha com a gente, tem 19. E quando ele nasceu, a minha esposa trabalhava no Unibanco AIG. E ela cuidava de toda a parte da seguradora, né? E aí ela falou assim, cara, eu não vou. E na época o Unibanco era uma empresa sensacional, né? Depois que juntou com o Itaú, ficou uma porcaria, mas na época ela saiu, inclusive, depois que juntou com o Itaú, que ela não aguentou. E eles falaram para ela assim, você quer, como você é uma ótima funcionária e tal, você quer ficar 6 meses em casa, né? Antes de nascer. Você pode curta sua gravidez aí e tal. E ela falou, não quero. Ela trabalhou até quase que o último dia, assim. Aí eu falo assim, cara, se fosse eu, né, eu não conseguiria, cara, né? Na época eu trabalhava na Nestlé, eu ficava com gripe, eu ficava mais mal do que ela que tava lá, grávida, trabalhando, né? Então eu acho que nesse ponto aí as mulheres são bem mais fortes que a gente, né? E aí, eu queria aproveitar e pedir, a gente já tá chegando perto do final já. Eu queria só, antes de fazer uma última pergunta, voltar lá atrás um pouquinho quando a gente falou de liderança, né? Da cultura da liderança, né? Claro que eu não vou cair na deselegância de perguntar a sua idade aqui, mas eu vou falar da minha, que eu tenho 52 anos. Na minha época, a liderança era feita de outra forma, tá? A minha opinião sobre liderança, aí você vai entender a minha pergunta. Eu acho que muita coisa da liderança antiga era errada, não se sabia lidar com funcionário, mas muita coisa era certa, né? Eu trabalhei só em multinacionais também, então multinacional é mais duro ainda, né? Uhum. Mas talvez se eu não tivesse tido uma liderança, às vezes, em algum momento duro, hoje eu não estaria onde eu estou. Não estaria onde eu estou. Então, eu queria saber, assim, você passou por essas lideranças e hoje você tem a sua empresa. Essa cultura de liderança mudou muito, mas mudou, assim, quase que radical. Hoje, que é uma coisa que, assim, eu concordo em partes, tem coisas que você, assim, olha, o profissional hoje, né, não sei no seu ramo, mas no meu é assim, esses dias mesmo, a gente tava para contratar um jovem aí e assim, ele chegou pra gente e falou assim, olha, quero muito trabalhar no estúdio, que eu adoro isso, tal. Eu falei, tá bom. Então você começa, isso foi o ano retrasado. Você começa agora, semana que vem, cara, eu tô precisando. Não, eu preciso primeiro ver com meu pai se ele pode me deixar aqui nesse horário que você quer que começa, porque, falei, tá bom, então eu dei mais uma chance. Então aí chegou na outra semana, você não me chamou mais? Eu falei, não, eu quero trabalhar. Você pode então chegar a meio-dia? Falei pra ele. Aí ele falou assim, não, olha, é o seguinte, eu faço academia, eu faço academia às 11, sabe onde ele mora? Na Vila Mariana, né, aqui do lado. Ele disse,
E eles, não pode ser 1 hora, porque meu pai, ele me pega na academia, eu fico até 1 hora na academia. Aí sabe o que eu fiz? Eu engoli e falei assim, tá bom, né, depois eu te chamo. Só que fosse antigamente, né? Um Já chefe. nem contratava. E já dava um Antigamente, já nem esculacho, né? contratava. E já dava aquele esculacho. Cara, eu cansei de receber esculacho. Eu acho que olha que eu acho que eu era um bom funcionário. Mas assim, hoje em dia, o chefe ele tem que se preocupar até que ele não pode mais falar assim dessa forma. E aí vem a pergunta, né? Você passou por essa fase, hoje você tem que lidar com isso, né? E é difícil essa mudança. Como é que você. Porque você tem pessoas abaixo de você que você lidera, né? E deve ter pessoas jovens, né? Essa geração de agora, que é uma geração complicada. Mas assim, é difícil. Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu acho muito importante. A comunicação, ela tem que ser clara. Então, o alinhamento também. Tem coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Pressão é uma coisa que em empresas existe muito, mas os objetivos eles são claros. Em algumas situações, a pessoa sabe quais são os objetivos que ela precisa alcançar, tá? Pessoas que não estão dispostas a trabalhar, pessoas que não querem, e aí eu olho isso no fundo do olho, eu consigo olhar no olho e saber se a pessoa quer, se ela não quer, se ela tá animada, se ela não tá animada. Para mim não faz sentido. Não faz sentido ter. Eu acho que tudo bem, temos pessoas hoje que não querem, mas é mais difícil você encontrar quem quer, mas essa pessoa, quando ela quer, ela transforma. Então, eu tenho eu tenho um trader e um assessor, é o Christian e o Lucas, que eles são o exemplo para mim de pessoas que querem construir, aí eu me vejo muito neles, né, porque eu sempre tive essa postura, por isso que eu tenho facilidade de identificar. Então, são pessoas que você dá oportunidade, já entrega com maestria, você dá outra e vai, e a hora que você fala, meu Deus, que maravilha, eu quero você como sócio. Inclusive, ambos já têm uma participação na sociedade, porque eles merecem. Então, é natural que haja esse tipo não sei se é geração mimimi, já ouvi de tudo um pouco, mas não dá. Para mim, não dá. Mas eu vou te colocar mais na parede ainda, porque nós Pode estamos aqui no colocar. podcast. Quando você tem. Como é que você lida? Eu não sei se isso acontece na sua empresa, porque cada ramo é diferente, né? Mas como é que você lida quando você tem um funcionário jovem problemático? Porque geralmente vamos falar do mimimi, né? Você vê jovem hoje gravando vídeo, olha, eu tive que sair da empresa porque o meu chefe era muito tóxico. Ele me deu uma bronca desse jeito. Como é que você lida, né? Sendo que você já passou por todo esse tipo de liderança e tal. Não sei se você nunca teve um caso assim, beleza. Mas se você, quando tem algum funcionário que é justamente Mais o mais problemático. jovem. Tá. Eu tento ajudar, tá? Eu tento ajudar de fato. Eu tenho interesse genuíno em entender se eventualmente tem algum problema que essa pessoa está passando. Acho que quem nunca passou é natural. Tento conversar, tá? Disponibilizo ajuda, mas é um pouco daquela máxima: faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, como seres humanos, todos têm fases, têm momentos, têm problemas, e alguém não vai ser simplesmente cortado por conta disso, tá? Mas é necessário que haja uma vontade da pessoa em mudar e melhorar. Isso também, para mim, eu consigo perceber olhando no olho. E se eu vejo que a pessoa é uma fase só, ela vai contar comigo para tudo. Se isso é uma muleta ou não consigo, não dá, né? Tô desequilibrado, não sei o quê, aí talvez não tenha perfil para trabalhar na organização. Porque eu lido com dinheiro, eu lido com clientes. Eu preciso de pessoas centradas, eu preciso de pessoas organizadas, eu preciso de pessoas que sabem o que elas precisam fazer. Então, somos seres humanos. E, de novo, gosto de seres humanos. Vou ajudar, eu vou estender a mão. Mas se eu enxergo que a pessoa não quer ser ajudada, aí eu solto. Legal. Luiz, sua última pergunta antes da gente terminar. Você tem algum comentário para fazer hoje, bem rapidamente, sobre o FGC? FGC, uau, hein? Que situação. Meu Deus, que absurdo que foi esse caso do Banco Master.
É uma tristeza a gente viver esse tipo de situação, né? Mas o FGC mostrou que a robustez do sistema financeiro funciona. Todos os clientes receberam, todos os clientes foram pagos. Não tive nenhuma situação que eu ouvi falar que não aconteceu, tá? O aplicativo não teve uma estabilidade, nada que fugiu do comum, tá? Isso é uma conversa que se tem ali dentro da roda como um todo, mas comeu caixa, né? Eu não faria mais nada que exigisse FGC no momento. Bom, então, antes da gente terminar, a gente sempre costuma às vezes fazer essa pergunta, antes da gente, né, se despedir e tal. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e você desse um conselho para aquela mulher agora que está baseada na sua história, né, no seu sucesso e nas suas dificuldades. Então, aquela mulher que agora está naquela situação igual você teve há um tempo atrás, né? O que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui onde eu tô? Eu vou empreender? E aí, ninguém melhor do que você que tem uma linda história para dar um conselho. Então, olha aqui, para quem está assistindo a gente, dá esse conselho final. Bom, meu conselho para você, mulher, que esteja passando por algum tipo de dificuldade é, primeiro, feche os olhos, respira, porque a falta de ar hoje é um grande problema. Respira, internaliza, olha para dentro, busque a sua espiritualidade, busque entender o que está te trazendo um problema, um desespero. Não tenha medo de tomar atitudes, não tenha medo de resolver esse problema. Eu acho que a grande questão é quando a gente tem algo e não encara. Ou a gente tem algum problema e você não quer enxergar de frente. Ou você não tem coragem para agir. Tenha coragem. Acredite em você e faça as mudanças que são necessárias. Porque no final do dia, é você quem cuida de você. E a gente não pode deixar esse prato cair. Nós, mulheres, a gente tem que organizar muitos pratinhos. E esses pratinhos precisam estar de pé, mas você também é um prato. E esse prato precisa estar de pé. Coragem. Cassiano, muito obrigado. Prazer receber você aqui, agradeço, viu? Obrigado pela sua Luiz, disponibilidade. Luiz. Infelizmente, o professor Rego não pôde estar. Você ia adorar ele é amável, é sensacional. Mas ele não pôde estar. Mas uma próxima oportunidade ele vai ter. Ainda chamei ele, é que ele tinha que fazer uns exames do crânio hoje e tal. Eu falei, mas você vai perder mesmo? Ele falou assim, eu queria muito estar aí, mas... Manda um beijo para ele, meu agradecimento, Luiz. Muito obrigada. Luiz, adorei suas perguntas. Adoro suas perguntas. Eu adorei tuas respostas. Polêmicas, mas que de polêmico eu não acho nada. Eu acho que polêmico é aquilo que a gente não esclarece. É verdade. Quando a gente tem a possibilidade de colocar à luz a situação, ele deixa de ser uma polêmica, né? É isso mesmo. Luiz, muito então obrigada. você encerra, né? Então, encerramos o podcast hoje e esperamos que o mercado financeiro continue a te dar bastante alegrias. Amém. Obrigada. Prazer. E você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, aquelas coisas de youtuber aí, tá bom? Tem muita novidade no canal e muita entrevista legal, assim como essa. A gente tem aí Walter Feldman, Mara Luque, Leonardo Atush, tudo para ir pro ar aí. Então, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um abraço. Dá uma notícia aqui que a gente está acertando com a Mara Luque. Acompanhe o canal, compartilhe esse canal que a gente vai ter o projeto Eleições, tá? Eu tô já falando porque a Mara Luque já deu ok, mas a gente não fechou. Nós vamos ter possivelmente uma coisa junto com o My News aí. Não tem nada certo, mas a gente já pode falar. Projeto Eleições aí, pode conversar entrevistando políticos aí, os candidatos à presidência. Quem quiser vir, né? Porque tem uns que não vão querer vir, mas quem quiser vir, a gente tá quase que fechando um projeto aí, tá dependendo da gente, da produção da Mara, mas vai dar certo. Eu já falo porque eu sei que vai dar certo. Se não soubesse, eu não falava. É isso, fique com a gente, um abraço, tá bom?